Olá pessoal, professor e mentor Fabrício Vaz, mais um super vídeo aqui para o nosso canal da Fabridata. Nesse vídeo eu vou dar uma super dica, né? Como você vai contar quantas vezes uma determinada palavra, um nome, aparece em uma coluna. Isso pode acontecer. Você tem uma coluna de dados, né? Uma tabela, que essa tabela tem várias colunas, e você quer contar quantas aparece o nome de um vendedor, aparece o nome de um produto, né? Uma ocorrência. Quantas vezes aquele nome aparece, aquele texto aparece naquela coluna, ok? Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Vou compartilhar aqui a minha tela e vou ser bem objetivo aqui com vocês, perfeito? Pessoal, nós temos aqui, ó, nós temos uma tabela, um dashboard de logística, tá? Esse dashboard, ele faz parte da nossa formação, né? Quem busca aí fazer uma transição de carreira, quem busca atuar no mercado de dados, com Power BI, com Excel, a gente tem uma formação online, a gente tem mentorias, a gente tem um programa de certificação Microsoft também, perfeito? O que acontece aqui? Veja bem, esse dashboard é um dashboard de logística, tá? Na logística eu tenho dois indicadores, um chamado on time e outro chamado in full. O que é o indicador on time? A entrega foi feita dentro do prazo, né? Foi combinado de entregar em 3 dias, entregou em 3, em 2, em 1. Foi combinado de fazer uma entrega em 7 dias, entregou em 7, 6, 5, né? Isso é on time. Você entregou dentro do prazo combinado um determinado produto, uma mercadoria, né? Uma entrega em geral, perfeito? Entregou fora do prazo, atraso. Isso é um indicador on time. Um segundo indicador é chamado de in full. O que é in full? Foi entregue de maneira correta. Não quebrou, o cliente não devolveu, né? Entregou o produto certo para o cliente certo. É o indicador in full. Resumindo, nessa tabela, nós temos aqui uma coluna indicando se aquela entrega foi on time ou se aquela entrega foi com atraso. Ok, essa aqui foi atraso, atraso, atraso. Aqui foi on time. Aqui foi em full, 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 né? Eu não teve nenhum tipo de problema. Vou ter alguma coisa como uma ocorrência. Vamos tentar achar uma ocorrência aqui. A ocorrência, né? Entregou danificado, produto com erro, arrependimento. Em resumo, eu quero contar quantas vezes apareceu um time. Para a minha análise de porcentagem, eu tenho que contar quantas vezes apareceu a palavra in time e quantas vezes apareceu a palavra in full nessa coluna. Como que eu faço isso? Eu vou usar o calculate. O calculate eu vou utilizar para contar quantas vezes apareceu ali aquela palavra. Como assim, Fabrício? Eu vou criar uma medida aqui, ó. Vou vir em medidas, vou com o botão direito, nova medida. Tá? Vou descartar as alterações aqui. Ela vai sumir. Não vai impactar em nada, não, mas descartar. Para não atrapalhar a gente. Então, vou começar aqui uma nova medida. Medida, nova medida. Como é um valor único, vai ser uma medida, né, pessoal? Uma medida, vou ter esse valor. Vou chamar essa medida, vou chamar ela de medida 10. Quantidade on time. Ou seja, eu vou contar quantas vezes vai aparecer a palavra on time. Eu não tenho uma função no Power BI que faz a contagem de palavras. Como que eu faço aqui? Eu vou fazer um calculate, que é um recurso de filtro. O calculate ele consegue filtrar no final ali, você vai entender isso aí. Eu vou mandar o Power BI contar a quantidade de linhas daquela tabela. Power BI, conte para mim quantas linhas tem essa tabela, que é o count rows. Count rows, ele conta a quantidade de linhas. Só que eu só quero que você conte quando você achar a palavra on time. Então eu mando ele contar a quantidade de linhas e põe uma condição. Só conte para mim quando você encontrar a palavra on time. O que ele vai fazer? Ele vai sair contando. Linha um, linha 2, né? Linha um é on time? Contei. Linha 2 é on time? Contei. Linha 3 é atraso? Não vou contar. É basicamente isso, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na prática, até para vocês ficar mais clara essa explicação. Vai ser assim, ó. Vou mandar aqui, ó. Power BI, conte para mim quantas linhas tem essa tabela.
Conte para mim quantas linhas tem essa tabela. Faça a contagem. Conte para mim. Mas só conte quando você encontrar a palavra on time. Um, dois, três, sai contando. Vai ficando, é on time, eu conto. É on time, eu conto. Quando ele encontrar a palavra atraso, ele não conta. Essa aqui é a ideia. Então vamos lá. Calculate, primeiramente, e vou fazer a expressão. Qual que é a expressão? Conte para mim a quantidade de linhas da tabela, que é o count rows. De qual tabela? Da tabela base logística. Então, mandei ele contar. Conta para mim. Fecha o parêntese. Agora eu venho o filtro. Qual que é o filtro? Só conte quando você encontrar a palavra on time. Somente quando em base logística, na coluna on time, que é aquela coluna, tem a palavra on time. On time, ele é. Opa, cliquei fora. On time, ele é um texto, uma string ou é uma numeração? É um texto. Como ele é um texto, tem que ficar entre aspas duplas. Aspas duplas, on time. Fecha aspas duplas. Fecha o parêntese. Ele vai fazer o quê? Vai contar a quantidade de linhas aqui na função, count rows. Opa! E depois vai fazer o seguinte, ó, eu só vou contar quando eu encontrar a palavra on time. Dei o Enter, né? Vou vir aqui na parte visual, vou abrir uma nova aba, aqui uma nova aba e vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um cartão, um card para testar esse resultado. Esse card aqui, o cartão. E vou arrastar a medida que foi criada aqui, a medida 10, quantidade on time, para cima do cartão. Então foram 2.604 vezes apareceu a palavra on time. Se eu fizer um check, que é contar a quantidade de linhas total, para me verificar se deu certinho, é assim, ó, medidas, nova medida, vou contar agora a quantidade total de linhas, mesmo on time com atraso. Vai ser medida 11. 11. Total de linhas. Count rows da base logística, que é o nome da tabela. Né? Fechei o parênteses, dei o Enter, criei aqui, né? Só mostrando aqui a fórmula, digitei um pouco rápido, né? Essa aqui é a fórmula, tá vendo? Ó? Total de linhas é igual count rows, que é contar linhas, contando da base logística. Coloco um cartão, que é esse cardzinho aqui, ponho o cartão na tela e faço o check. Como assim? Eu vou colocar aqui no cartão a quantidade total de linhas, que é a medida 11. Então, essa tabela ela tem 4.183 linhas. Só que ou seja, tem 4.183 entregas. Só que 2.604 foram feitas on time. Ou seja, o restante foi feita com atraso. Correto? Então, eu contei quantas vezes apareceu o quê? A palavra on time. Agora, eu quero contar quantas vezes aparece a palavra in full. Quero contar quantas vezes aparece a palavra in full. Vou usar a mesma estratégia. Medidas, nova medida. Vou chamar ela de medida 13, que é quem? A quantidade in full. Mesma estratégia. Calculate. Count rows. Conte a quantidade de linhas. Count rows. De quem? Da base logística. Mas conte apenas quando na base logística, na coluna in full, que é aquela coluna que está lá a informação, na coluna in full, apareça quem? Apareça a palavra in full. Tem que ser igualzinho, pessoal. Igualzinho você está digitando a palavra in full. Ele vai fazer o quê? Ele vai sair contando a quantidade de linha e verificando se aparece a palavra in full ou não. Se eu vou fazer a verificação, cliquei na tela branca, vou chamar o card, o cartão, que é muito bom para você usar uma medida única, e vou arrastar aqui, ó, quantidade in full. Então, eu tenho aqui total de 4.183 linhas, ou seja, quantidade total de entrega, cada linha uma entrega, 2.600 foi feita on time, 3.800 foi feita in full. Se eu quiser contar atraso, como que eu tenho como? Tenho medidas, nova medida, vou fazer aqui para verificar. 14 entregas com atraso.
Mesma estratégia. Vou usar o calculate. Calculate, base logística. Opa, count rows primeiramente, né? Contar a quantidade de linhas. Da base logística, que é o nome da minha tabela. Só que só conte quando na coluna on time apareceu o quê? Aparecer a palavra atraso. Atraso. Pronto, fechei o parênteses, vou dar o Enter. Eu contei aqui agora a quantidade de vezes que apareceu, né, as entregas com atraso, que foram 1.500 entregas. Se eu somar isso com isso, eu chego aonde? Eu chego nesse valor. Então, essa é uma forma de contar quantas vezes aparece uma palavra. Você pode contar a quantidade de um vendedor, de uma pessoa, de um produto. Você consegue contar quantas vezes aparece aquela ocorrência ali. Ok, pessoal? Encerrou e até a próxima aula.